Primeiro ponto que eu acho que é importante para a galera que está acompanhando aí, que tem que ficar claro, é o seguinte. Quando a gente fala em sujeito não treinado, que seria o termo mais correto, né, que é o cara que nunca treinou, que vai começar um programa de treinamento de força, de musculação, ele com certeza ele tem ganhos muito mais rápidos e expressivos em comparação ao cara que já treina há muito tempo. Isso é muito comum da gente ver na academia, né, na sala de musculação. Quando você tem um cliente lá, um aluno de personal, um atleta que já tem um histórico de treino de 10, 15 anos, é muito difícil você fazer esse cara ter ganhos, mesmo que pequenos, de força e massa muscular. Porque esse cara já tem o que nós falamos de lastro fisiológico muito grande, né? Como ele já tem uma adaptação muito grande por toda a experiência que ele tem na musculação, não é que ele não vai ter ganhos, tudo bem? Você consegue fazer esse cara responder, mas a resposta ela é muito mais sutil, né? Quando você pega uma pessoa que nunca treinou, por exemplo, a maioria dos estudos aí na literatura, Renan, eles têm uma duração em média de 6 a 8, 12 semanas. Chutando alto, você tem estudos de 16 ou um pouco mais. Mas geralmente esse período de tempo, então relativizando aí para 8 semanas, geralmente é um período de tempo em que você observa ganhos expressivos no cara que não é treinado, na pessoa que nunca treinou na vida. Tudo bem? Só que qual que é o grande ponto? Como esse cara ele ainda não tem experiência, e aí que vem o questionamento até para você interpretar os estudos, você concorda que o nível de responsividade dele é muito fácil de ser atingido? O que eu quero dizer para a gente ter uma aplicação prática? É que esse indivíduo, muitas vezes você não precisa se preocupar tanto com a manipulação do treino, ou qual é o melhor treino nesse momento, se é melhor usar volume mais alto ou mais baixo, exercício multiarticular ou isolado, se eu tenho que fazer pausa mais curta ou mais longa, porque a grande da verdade é que esse cara responde, entre aspas, com qualquer coisa, né? A gente costuma dizer que eu até faço essa brincadeira que é o cliente o zoado, né? Porque ele chega pra gente estrupiado. Então, qualquer tipo de treino que ele faça de maneira progressiva, que realmente ele tenha aderência, ele vai ter excelentes respostas, tanto de ganho de força quanto de massa muscular. E aí, por que eu falei que isso é importante até para a gente interpretar os estudos e trazer para a nossa prática? Porque muitas vezes você vê um trabalho lá comparando, por exemplo, o volume de treino, né? O que é melhor, volume mais alto ou volume mais baixo para hipertrofia? Que é uma discussão muito grande que se tem hoje na nossa área, né? Você concorda que para o indivíduo que nunca treinou na vida, o cara que é sedentário, que está começando a fazer um programa agora, não vai fazer muita diferença para ele se eu vou fazer 5 ou 10 séries na semana, por exemplo, para cada grupo muscular? Porque é muito provável que para esse indivíduo 5 séries na semana já seja mais do que o suficiente para eu atingir o limiar de adaptação dele. Ou seja, com um volume baixo, que para esse cara na verdade já não é baixo, é alto, porque ele começou Partiu do zero, né? Partiu do zero, provavelmente ele já vai ter excelentes ganhos. Então, se eu pego um estudo que comparou no indivíduo que nunca treinou, ficar claro, 5 versus 10 e esse estudo não observa diferenças, eu não posso a partir dele querer extrapolar isso para um indivíduo que é altamente treinado, ou um aluno meu que treina há 10 anos, por exemplo, né? Porque provavelmente para esse cara, maiores volumes são importantes sim, né? Agora volto a repetir, para o cara que nunca treinou na vida, é muito provável que com 5 séries, por exemplo, poderia ser um pouco mais ou um pouco menos, ele já vai ter uma resposta muito boa, né? E até o incremento, Renan, para complementar, até o incremento de séries que você faz durante a semana, isso é importante para o personal, né? Porque a gente tem que pensar também na progressão do volume semana a semana, microciclo a microciclo. Então pensa o seguinte, cara, você pegou um aluno lá que está começando com você, independentemente de faixa etária, etc. Aí você iniciou com 1 ou 2 séries por semana para cada grupo muscular, ok? E aí imagina que você programou que na semana seguinte você vai pular de 2 para 4 séries. Então você teve um incremento de 2 séries, certo? Agora, você concorda que para esse cara eu pular de uma semana para outra, de 2 para 4 séries, eu estou dobrando o volume que ele está fazendo? 100%. É 100% a mais. Então, para esse indivíduo, embora sejam apenas 2 séries, eu estou tendo um incremento de volume absurdo em comparação com o que ele já fazia. É totalmente diferente de eu pegar um cara que treina já há 5, 10 anos, que está acostumado a fazer 20 séries por semana, e eu falar assim para ele, ó, a partir da semana que vem a gente vai passar a fazer 22.
Eu incrementei as mesmas 2 séries, mas com certeza pensando em incremento de carga em resposta fisiológica, é totalmente diferente, né? Então tudo isso tem que ser considerado até para progressão de treino quando a gente fala em sujeitos não treinados e indivíduos que já são experientes na musculação.